E aí, galera, beleza? Sou professora de História, me chamo Nanda Mota e estou retornando para a gente dar continuidade ao nosso papo sobre Revolução Francesa. Mas antes disso, queria fazer um convite a vocês. Já se inscreveram no canal? Se inscreve no canal, compartilhe os vídeos com a galera, compartilhe os vídeos com os amigos, dá um like no vídeo se tiver gostado, tá? O nosso terceiro bloco sobre Revolução Francesa, ele é no caso, o fechamento, né, o desfecho dessa temática muito importante, né, para a gente encerrar aí com chave de ouro esse assunto. A gente viu que a Revolução Francesa foi um fato extremamente importante para a idade contemporânea. Vimos que a Revolução Francesa, ela teve alguns momentos de extrema conturbação política, econômica, social, cultural. Na nossa última aula, né, a gente encerrou falando sobre a conhecida fase do terror, a fase em que os jacobinos estavam no poder. Uma fase onde a gente vai perceber que há uma intensa, um aprofundamento da Revolução, uma radicalização da Revolução conduzida pelos girondinos. A gente viu também que, embora essa radicalização acontecesse, os problemas da França não foram sanados, a França continuava imergida numa intensa crise política, numa intensa crise econômica, numa crise social. E os jacobinos passaram a perder a sua influência, né? O líder, né, um dos maiores líderes dos jacobinos, né, o Robespierre, ele foi perdendo ao longo desse caminho a sua credibilidade, né? Inclusive quando ele recorre à guilhotina para eliminar todos os seus problemas, né? Um exemplo disso foi a execução de um dos seus braços direitos, né, digamos assim, que era Danton. Bom, a gente encerrou a aula falando, né, do processo de derrubada de Robespierre do poder, na chamada, se a gente der uma olhadinha aqui no slide, na chamada golpe nono Thermidor, tá? Esse golpe nono Thermidor, ele foi um golpe que tirou os jacobinos do poder. E ele vai fazer, inclusive o próprio Robespierre vai provar do seu veneno, né, vai ser guilhotinado. Os girondinos voltam, né, a ocupar a liderança, a condução da Revolução Francesa na chamada Convenção Thermidoriana. Essa Convenção Thermidoriana foi muito curta, mas foi um tempo suficiente para que o projeto político burguês fosse retomado, como, por exemplo, a volta do voto censitário. A gente viu que no período dos jacobinos esse voto era de sufrágio universal. Os girondinos, quando retomaram o poder na Convenção Thermidoriana, eles teve uma espécie de retrocesso, né, com a volta do voto censitário para as eleições legislativas. A gente vai perceber que houve por exemplo, o fim da lei do preço máximo. A gente teve o desvencilhamento de vários, como é que eu posso dizer para vocês, de várias instituições criadas no período dos jacobinos. E isso vai caracterizar esse momento, né, de passagem para a terceira fase da Revolução Francesa, que foi o Diretório. No slide, a gente tem essa fase, né, essa fase do Diretório é uma fase que vai durar de 1795 até 1799. Nessa fase, a gente vai ter uma nova Constituição, aonde o Poder Executivo ele vai ser ocupado por 5 pessoas, né, por cinco nomes conduziam ao Poder Executivo na França. A gente vai perceber também que nesse período vai ser um período tenso, porque a França ela vai estar sendo ameaçada externamente, né? Países como a Espanha, como Portugal, Prússia, a própria Inglaterra temiam o aprofundamento da Revolução Francesa, e eles
ameaçavam a todo momento invadir a França para acabar com aquele processo revolucionário que era perigoso para o restante da Europa. Esse período do Diretório, ele foi marcado por intensas disputas entre girondinos e jacobinos. Embora os jacobinos tivessem sido eliminados do poder, ainda havia uma certa resistência, né? Por exemplo, a gente vai ter um fato extremamente importante, a gente vê aqui no slide, que foi a conspiração ou conjura dos iguais, né? O que foi isso, Nanda? Essa conspiração ou conjura dos iguais aconteceu em 1796, liderada por o chamado Graco Babeuf. Graco, e aí a gente faz só um parêntese rapidinho. Se a gente voltar lá na civilização romana, nós vamos ter dois irmãos plebeus, chamados Tibério e Caio Graco, né, que foram eles aqueles que propuseram uma reforma agrária lá para a civilização romana, e por isso que Graco Babeuf, né, ele teve essa influência também, por isso que se chamou Graco. Aqui ele propôs também uma reforma agrária, daí a ligação, né, do Graco Babeuf com os irmãos Graco. Ele propôs essa reforma agrária, né, e por isso, né, ele vai ser considerado um precursor, digamos assim, do socialismo do século XIX, tá? A gente vai perceber que quando a França resistia a essa tensão, essa tentativa de invasão externa, né, por outros países, como já citados, né, Inglaterra, Espanha, Prússia, Portugal, à medida que a França resistia a essas invasões, crescia, se desenvolvia, né, ganhava prestígio, um nome muito importante, né, para a continuidade da história da França, que foi Napoleão Bonaparte. No slide, a gente pode ver aqui a imagem de Napoleão Bonaparte, o chamado Pequeno Corso, um militar habilidosíssimo, brilhante, né, que aos seus cerca de 24, 25 anos chegou ao posto de general do exército francês, e vai ser justamente em Napoleão que a burguesia vai encontrar, vai mirar a sua válvula de escape, vai considerar Napoleão Bonaparte a sua válvula de escape. Napoleão Bonaparte foi desejado, digamos assim, pela burguesia para que ele pusesse um fim naqueles 10 anos de revolução, lembrando que a revolução se inicia em 1789 e dura até 1799. Nanda, o que é que marca, na verdade, o final da Revolução Francesa? Vai ser o chamado golpe 18 de Brumário. No slide, a gente percebe esse golpe 18 de Brumário que acontece em 1799. Nanda, por que esse nome 18 de Brumário? Eu comentei no bloco passado que a Revolução Francesa ela foi tão intensa, e quando os jacobinos, né, eles assumiram o poder, isso se radicalizou, que houve inclusive uma mudança do nome dos meses do ano, né? E esse 18 de Brumário foi justamente a data que aconteceu esse golpe. Isso corresponde a mais ou menos o dia 9 de novembro do ano de 1799. Então, há um golpe, encerra-se a fase do Diretório, inicia-se, né, um novo momento para a França, né? A partir de então, o Poder Executivo vai passar, né, vai passar daquelas... vai haver uma mudança. Antes eram 5 pessoas no Executivo, passará para 3 cônsules, sendo o principal Napoleão Bonaparte. Esse golpe, né, ele vai ser um golpe planejado pela burguesia, apoiado pelo exército francês, que tinha Napoleão na sua mais alta conta, e vai também ter um apoio, digamos que um apoio moderado do clero e da nobreza, tá? Mas lembrem-se, Napoleão Bonaparte, ele foi um governo de consolidação dos ideais burgueses, mas naquele momento de intenso caos que a França vivia, ele chegou a receber um pequeno aval, digamos assim, da nobreza
e do clero, para tentar, como uma expectativa de sanar todos aqueles problemas que a França estava emergida, tá? Então, Napoleão Bonaparte, quando ascende ao poder como cônsule, põe fim àquele momento revolucionário e inicia-se um novo processo para a história da França, que a gente vai ver em outros capítulos, tá? Bom, vamos fazer uma retomada rápida de todo o processo revolucionário, tá? As questões básicas para a gente entender Revolução Francesa. Primeiro, a Revolução Francesa, ela demoliu o antigo regime, nunca mais o sistema absolutista vai até tentar haverá tentativas de restaurar esse poder, mas nunca mais ele vai ser onisciente, onipotente, onipresente, como era então nos séculos 17 e 18, né? A Revolução Francesa, ela consolidou a burguesia, né? Ela foi causada, na verdade, pelo amadurecimento da burguesia, pela necessidade da burguesia de se livrar dos resquícios feudais que ainda existiam na França e alcançar o capitalismo, o sistema capitalista. A Revolução Francesa, ela dura 10 anos. A Revolução Francesa, ela vai ter dois elementos principais, digamos assim, duas personagens principais, que foram os girondinos e os jacobinos, né? Girondinos, lembrando, uma burguesia mais conservadora, os jacobinos, uma burguesia média, baixa, mais radical, que queria mudanças, transformações sociais, tá? A Revolução Francesa, né, ela vai ter esse caráter extremamente profundo, né, vai provocar, a gente até falou lá na primeira aula, né, do termo revolução, provocou essas mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais, ok? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, curte o vídeo, comenta, tá? E até a próxima.